Olá amigos, aqui é o Mário Júlio e nós estamos começando hoje o plano de leitura da Bíblia inteira em 70 semanas. Geralmente as pessoas leem em um ano, 52 semanas, mas eu quis estender para diminuir um pouquinho, de um capítulo por dia. Geralmente a leitura é feita 4 capítulos por dia, mas eu diminui um pouquinho, de 3 capítulos por dia, e nos sábados nós vamos estender desde a primeira semana até a última semana os salmos. Todos os sábados serão lidos salmos. Aqui está o plano. Você pode imprimir, é só ver na descrição ou me pedir no WhatsApp que eu envio para vocês, ou por mensagem mesmo aí que eu envio. Aqui estão todas as 70 semanas na parte de dentro. Na parte de fora aqui tem todos os capítulos da Bíblia, todinhos. E lá de cá tem um plano de leitura, de memorização dos livros da Bíblia. Aqui você vai, nesses 5 dedos da mão, você vai memorizar os livros do Antigo Testamento e aqui os do Novo Testamento. É muito intuitivo, muito fácil, em seguidinho você já memoriza todos. Foi desse formato que quando eu era adolescente eu memorizei. Claro, na época eu tinha memorizado, eu sabia todos de cor. Hoje, né, com o tempo passar, eu me esqueço, me atrapalho um pouquinho dos profetas menores do Antigo Testamento. Mas agora com a leitura em seguida eu já volto a memorizar eles. Eu acabei de fazer a leitura agora de Gênesis 1 a 3. Se você conseguir visualizar, está marcado com lápis aqui. E aqui eu fiz uma breve marcaçãozinha com lápis em Gênesis 1 a 3. Então eu acabei de ler e eu vou trazer comentários sobre esse texto. Eu fiquei muito feliz, estava glorificando a Deus enquanto eu lia, porque todo mundo que vai começar a ler a Bíblia começa por Gênesis. Todo mundo que vai começar a ler o Novo Testamento começa por Mateus. Então os primeiros capítulos de Mateus e os primeiros capítulos de Gênesis geralmente são os capítulos mais lidos da Bíblia. Porque a pessoa quando vai começar um projeto, lê por eles. Eu várias vezes comecei, algumas vezes eu terminei, mas nem todas. Então os livros que eu mais li, os capítulos que eu mais li da Bíblia mesmo são Gênesis. Foi as leituras que eu mais fiz porque eu sempre começava por aí. Quando eu ia começar de novo, por aí. Hoje nós estamos começando por aqui de novo. Eu não sei se você já fez a sua leitura de Gênesis 1 a 3. Eu não sei se você vai esperar o vídeo, assistir o vídeo para fazer a sua leitura, mas nós começamos com a criação do mundo. E eu demorei uns anos para entender a dinâmica da criação do mundo. Primeiro Deus cria os céus e a terra, sem forma e vazia. Depois elas estavam sem forma e vazia, no versículo 2. E havia trevas sobre a face do abismo. Então você imagina o planeta, mas sem luz, as águas cobrindo toda a Terra, todo o planeta, e junto com essas águas havia um vapor. Havia um vapor sobre essas águas. Então, no primeiro dia, Deus fez o quê? Para começar a sua ação, Ele iluminou. Assim Ele faz a nossa vida. Assim Ele começa iluminando tudo, trazendo luz ao que está em trevas. E Ele criou luz e fez com que tudo fosse visível. Só para lembrar, que eu não falei ainda, que o tema de todas essas 70 semanas é Romanos 12, 2. O tema é, ou você é conformado com o mundo sem a Bíblia, ou você é transformado pela Bíblia. Porque em Romanos 12, 2 diz assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós estamos começando essa leitura e o objetivo é, ou nós nos conformamos com esse mundo, com o que a TV nos ensina, com o que as pessoas que não são cristãs nos ensinam, nos mostram, com o que o celular nos proporciona. Não estou dizendo que você tem que botar sua TV fora, se afastar de amizades ou parar de mexer no seu celular, mas que você venha ter tempo para a palavra de Deus, para que essa palavra venha nos transformar, que venhamos ser transformados para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que através da palavra de Deus nós vamos entender a vontade de Deus. Que quando nós estivermos na frente da televisão, conversando com pessoas que não são cristãs, e quando estivermos com o nosso celular na mão, nós venhamos saber escolher o que nós vamos ver, o que nós vamos ouvir, e aqui que nós vamos dar atenção. E entender aquelas coisas que não são do agrado do Senhor. Então é muito importante que todo cristão leia a Bíblia. E eu sinto no meu coração que Deus me deu esse projeto de eu
cultivar no coração dos meus irmãos a leitura pela palavra de Deus. Então nós começamos aqui com a luz. Deus fez com que houvesse luz. Então é interessante nós entendermos isso. No primeiro dia não havia ainda o sol, não havia lua, não havia estrelas, mas a luz do Senhor iluminava tudo. De Deus saiu a luz que iluminou tudo. E no segundo dia Deus fez com que aquele vapor que estava sobre as águas, ele criou um limite, uma distância, levou lá para cima e criou um firmamento. Nós não vemos esse firmamento, mas sabemos que lá na nuvem existe algo que segura com que a nuvem não suba mais e não desça. Todo vapor, toda vez que você bota uma água a ferver para o seu café, para o seu chimarrão, aquele vapor vai subir até o céu. Vai subir até o céu e lá, quando chegar no momento dele ficar denso, que a água, que ele precisa se formar em água, ele se forma em gotículas de água e desce em forma de chuva. Entendeu? Então, Deus fez esse firmamento. Então havia aquela nuvem, como uma névoa sobre as águas, e Deus afastou a uma distância boa que pudesse continuar a sua obra. Então, até hoje o céu está lá firme, nunca nenhum homem conseguiu fazer com que as nuvens subissem mais para cima ou descessem mais para baixo, entendeu? Parece redundância, mas que as nuvens subissem e nem descessem. Estão no mesmo lugar onde Deus colocou. E esse foi o segundo dia. No terceiro dia, Deus separa águas. Primeiro e segundo dia, Deus separa as águas de vapor das águas que estão em forma líquida. Dessa vez, Deus separa águas de forma líquida, abre cavas entre elas, abre espaço entre elas e faz com que a terra apareça entre elas. Esse é o terceiro dia. E no terceiro dia, no mesmo terceiro dia, Deus faz com que apareçam árvores, apareçam ramos, apareçam toda a natureza, todas as flores, todas as folhas, todos os frutos, todas as sementes que nós conhecemos hoje, que aparecesse nesse terceiro dia. Nos 3 primeiros dias, Deus montou o ambiente. Deus montou o espaço, entendemos isso. Deus fez com que houvesse luz no céu, aonde pudesse ser visto o que ia ser feito. No segundo dia, fez com que as águas se separassem. No segundo dia, Deus fez com que as águas se separassem para cima. O vapor subiu e ficou as águas embaixo. No terceiro dia, as águas se separaram, apareceu a terra e junto com a terra a vegetação. Nos 3 próximos dias, são 6 dias da criação, no 7º Deus completou e descansou. Nos próximos 3 dias, Deus vai preencher esses espaços. No primeiro dia, Deus fez com que houvesse luz. No terceiro dia, aparece o sol, a lua e as estrelas para dominar o dia, a noite, as estações do ano, primavera, verão, outono, para que nós venhamos olhar para o céu e saber que época do ano nós estamos. Entendeu? Tem gente que consegue até ver que horas são pelo sol, pelo formato do sol, onde ele está, pela localização. Então isso aí foi feito no 4º dia. O primeiro dia, luz. No 4º dia, Deus fez com que houvesse sol, lua e estrelas. No segundo dia, Deus fez com que aquela nuvem, aquela névoa, aquele vapor subisse e houvesse uma distância entre as nuvens e as águas. No 5º dia, Deus faz com que hajam aves. No 5º dia, Deus cria as aves que voarão sobre os céus. E Deus cria também os animais, os peixes, os monstros marinhos que viveriam nas águas. Então Deus faz a separação no segundo dia. No 5º dia ele preenche o céu e preenche as águas. Já no terceiro dia, Deus fez com que as águas separassem, aparecesse terra seca e houvesse vegetação. No 6º dia, Deus cria todos os animais que rastejam, animais domésticos, animais selvagens. Entendeu? Então Deus criou todos os animais para que povoassem, os animais povoassem toda aquela terra que Deus criou, que Deus fez com que no terceiro dia houvesse separação e aparecesse. Quando você entende dessa forma, há um entendimento muito fácil dos primeiros dias. Eu demorei para entender dessa forma. E Deus criou o homem, mas quando tudo isso já está pronto, e dentro daquele terreno, daquele espaço ali, quando ele criou o homem, a Bíblia diz que Deus constrói um Éden, um Éden.
né, um Éden, um espaço, né, e ele localizou e chamou de Éden. Havia fronteira, início e fim do Éden. Dentro do Éden, Deus cria um jardim. Então o jardim não era o Éden. Havia o Éden, dentro do Éden havia um espaço que era um jardim muito bonito, cheio de árvores, e Deus colocou eles ali. E havia duas árvores diferentes, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, em que eles eram proibidos de comer. Então aqui nós já temos já o primeiro e o segundo dia. Deus fez também primeiro e segundo capítulo. Deus fez também, criou ali o homem, da costela do homem criou Eva, e os dois estão ali naquela relação, porque o homem se sentia triste por estar sozinho, e mulher, e todos os animais tinham suas fêmeas, e ele não tinha uma fêmea para ele. E aí Deus criou da sua costela a sua companheira. Assim como Deus, quando você é adolescente, você é jovem, você ainda não tem uma companheira, um companheiro, saiba que no momento exato, não corra atrás, não se apresse, agrade ao Senhor, sirva ao Senhor, que no momento exato a sua esposa ou seu esposo vai lhe encontrar e vocês vão entender que é de Deus. E você que está casado, saiba que a sua esposa ou seu esposo é de Deus para você. Deus, assim como ele planejou Eva para Adão, Adão para Eva, os dois se unirem e terem uma relação, terem uma cumplicidade entre os dois, que você tenha com a sua esposa uma cumplicidade. O companheirismo, o entendimento, o estar junto todos os dias, compreender, sabe? Às vezes não precisa muitas palavras, com um olhar você já consegue, sabe, cativar um sorriso da outra pessoa, numa brincadeira. Todos os casais têm ali o seu jeito de brincar, um é provocando, o outro ali é de uma forma mais carinhosa, o outro é... Então cada um tem o seu jeito. Que todos venham conseguir compreender o seu cônjuge e vivermos em união dessa forma. Os casais junto com seus filhos. E aqui nós temos o momento em que Eva estava sozinha, porque Adão não interagiu, Eva interagiu com a serpente. A serpente astuta, ela provocou Eva. Eva, ela fez uma fala muito comum nos dias de hoje. Ela disse que não devemos comer nem tocar. Existem hoje muitas igrejas proibindo coisas que a Bíblia não proibiu, que Jesus Cristo não proibiu. Existem muitos líderes hoje cristãos colocando fardos em pessoas que eles mesmos não conseguem carregar. Não vou julgar, não vou colocar nomes, mas assim como na Bíblia diz tal coisa, aí a pessoa vai e acrescenta tal coisa também não pode fazer. Mas isso não está na Bíblia, isso não é pecado. Mas não pode porque aí usa o regimento interno da igreja. O que é errado, que nós não podemos cometer, é pecado. Então nós devemos cuidar, porque o pecado não era tocar no fruto. Sim, se eles tocassem no fruto era mais fácil eles pecarem. Mas não era pecado tocar no fruto, o pecado era comer. Entendeu? O pecado estava no comer. Por ver que somente quando os dois, Adão e Eva, comeram, que eles notaram que estavam nus. E Adão também, Deus deu a ordem para ele repassou a Eva. Quando Deus deu a ordem para ele disse, eu não vou comer. E ainda colocou no coração de Eva que não pode comer e nem tocar. Eva entendia que era a ordem de Deus. Mas eu creio, no meu pensamento, que o próprio Adão colocou isso no coração dela. Não devemos comer e nem tocar. Não devemos mexer. Não devemos nem chegar perto. Garanto que havia até uma barreira para que eles não chegassem perto. Mas, como Eva já tinha comido, já tinha caído nas lábias, no papo fácil do inimigo, do diabo, que ele tem um papo fácil. É fácil nós cairmos, é fácil nós sermos iludidos, porque ele já enganou, ele já fez ladainha, ele já aprontou, ele vem aprontando desde o primeiro casal. Então ele sabe como cativar, ele sabe como enganar a humanidade. Mas, ali, quando Adão viu Eva comendo, ele olhou para ela, ela comeu. E ela não morreu. Quando ela continuava viva, e ela comeu, e ele olhou para ela já tinha se alimentado, a Bíblia diz que ela comeu primeiro e deu para ele.
Garanto que ele olhou para ela e disse, como ela não morreu, eu vou aproveitar e vou comer. Entendeu? A cumplicidade, como eu falei agora há pouco, entre o casal, pode levar eles para se aproximarem de Deus e se afastar de Deus. A cumplicidade de um casal pode fazer com que os dois juntos, se afastem de Deus. Assim como lá Ananias e Safira combinaram entre si de fingir que iam levar o valor e guardaram parte do valor. Então, eles mentiram para o Espírito Santo. Eles prometeram que ia levar tanto. Eles podiam pegar o dinheiro, era todo deles, mas eles prometeram. Só que aí, como eles armaram, a cumplicidade deles fez com que eles se afastassem de Deus. Então eu venho trazer aqui um pensamento de use a cumplicidade de vocês como casal, como esposo e esposa, para aproximarem-se de Deus, não para se afastarem do Senhor. Amém? Então aqui eles pecam, Deus castiga o homem, castiga a mulher, castiga a serpente, expulsa eles do jardim do Éden, coloca querubins? Não. Esse que o homem ia vendo lançado. Tá. Pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Por que Deus fez isso? Para que eles não tivessem a oportunidade de comer da árvore da vida. Porque a árvore da vida eles não morreriam mais. Só que Deus precisava que, naquele momento, eles morressem. Porque se eles morressem em seu pecado, lá no futuro, o Salvador, porque ele vem aqui, né, a promessa 3,15, tem a promessa de que o filho, né, o fruto do ventre da mulher, fosse pisar na cabeça de Satanás, né? E eles creram nessa promessa que viriam. Eles creram, até acreditaram, creio que eles acreditaram que seria Caim. Botaram todas as fichas em Caim, só que garanto que mimado e com todos os apetrechos do filho mimado que recebe todas as vontades, Deus não agradou do coração dele, mas por maldade ele matou Abel, que nós vamos ver amanhã. Então lá estava eles procurando. O fato deles procurarem, eles esperarem aquele que iria pisar na cabeça da serpente, né, fez com que eles, né, aguardassem o Messias, aguardassem o Salvador. E o fato deles morrerem aguardando o Salvador, quando Jesus viesse lá no futuro, salvaria eles. Então, nós vamos ver em toda a Bíblia, nós temos duas missões em todo o ano. Nós vermos através da palavra de Deus de que forma nós podemos ser transformados pela palavra de Deus, não conformado, não se conforme com esse mundo, com as coisas do mundo, mas sejamos transformados pela palavra de Deus. E também nós acharmos Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. Que nós venhamos achar Jesus Cristo no Antigo Testamento e de que forma essa palavra, essa expressão, essa conexão com Jesus Cristo pode transformar-nos. Entendeu? Então, se você quer ser transformado pela palavra de Deus, vamos ler juntos. Se você já leu, amém. Se você ainda não leu Gênesis 1 a 3, eu convido que você leia agora. Amanhã nós vamos estar lendo Gênesis 4 a 6. E no sábado será a leitura de Salmos 1 a 2. 1 a 2, durante todo o ano nós vamos ler Salmo, todos os 70 semanas. E no final da última semana nós estaremos terminando os Salmos. Então, todos os sábados, se a leitura durante a semana for uma leitura pesada, Salmos vai aliviar, vai ser uma leitura mais leve. Porque no Antigo Testamento tem leituras que são mais densas, mais difíceis de entender, mas com a graça do Senhor Jesus Cristo nós vamos chegar até o final. Amém? Falei bastante? Porque tinha bastante coisa para dizer. Ainda tem mais coisa para falar, mas eu vou deixar quieto, né? Vou deixar a próxima oportunidade. Eu trago mais alguma coisa que eu me lembrar daqui dessa leitura. Mas para mim foi bênção, creio que para você também. Se você quiser nos ajudar a evangelizar, nos ajudar a convencer mais pessoas a lerem a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a levar a palavra de Deus. É o primeiro, serão 350 dias lendo toda a Bíblia, mais 70 sábados, então serão 420. E eu peço com o apoio de vocês para nos motivar a fazer isso e chegarmos até o final. Eu vou lançar esse vídeo em 3
em 3 plataformas, YouTube, Face, Instagram. E no futuro, conforme vai andando, eu vou ver qual que vai ser, que o pessoal vai assistir mais, qual que vai ter audiência, eu vou colocando. E o que parar, eu paro de ter. Que aí se alguém chegar lá, eu mando para onde eu estou colocando todos os dias. No futuro eu quero fazer também lives. Fazer toda a nossa leitura em lives. Primeiro eu quero descobrir qual é a plataforma que nós vamos seguir colocando os vídeos. Amém? Deus abençoe vocês. Gostaria de orar. Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, eu peço que esteja abençoando, Deus, a pessoa que está assistindo esse vídeo, que assistiu até agora, ó Pai, que leu ou vai ler Gênesis 1 a 3. Eu peço, ó Deus, que esteja abençoando, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que nós venhamos a conseguir, ó Deus, até o final desse período, sermos cada dia transformados pela Tua Palavra, ó Deus. Que nós não venhamos ser conformados, não nos conformar com esse mundo, ó Deus, nos conformarmos, ó Deus, com as coisas desse mundo que nos afastam do Senhor, ó Deus. Mas que nós venhamos cada dia nos aproximarmos, ó Deus. Que não precisamos, ó Deus, desfazer da televisão, do celular, não precisamos desfazer de amizades, ó Pai, que tragam coisas, ó Deus, que nos afastem do Senhor, mas que ao lermos a palavra de Deus, nós vamos compreender a Tua vontade, ó Deus, e cada dia, Deus, estar mais próximo do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau.